Olá galera, aqui quem vos fala é Thiago Sorelli. Eu vou trazer para vocês o curso de Flash CS3 em videoaula, tá bom? Essa primeira aula vai ser uma aula bem tranquila, vai ser uma aula que a gente vai ver a área de trabalho e os conceitos iniciais que o Flash trabalha, tá bom? Então é o seguinte, essa tela aqui é a tela de bem-vindos do Flash. Nessa região aqui aparecem os documentos que foram utilizados recentemente. Aqui o local onde a gente vai criar os nossos documentos e aqui criar um novo arquivo baseado em um modelo, em um exemplo, tá bom? Então é o seguinte, aqui durante o nosso curso toda vez que a gente for criar um documento novo, a gente vai criar esse Flash File ActionScript 2.0, tá bom? Então eu vou clicar aqui sobre ele, tá? Essa vai ser a tela inicial do Flash CS3, aqui em cima a barra de título, aqui os menus, aqui a barrinha de ferramenta, essa região aqui é a linha do tempo, aqui as paletas no momento Color e Library, e aqui embaixo os Properties, tá bom? Que são as propriedades no momento do meu documento. Então é o seguinte, para começar assim, eu costumo utilizar o conceito aqui de Workspace, tá bom? Que é a área que a gente vai estar trabalhando, né? Principalmente aqui com respeito ao palco. Eu vou clicar aqui em Workspace e vou colocar aqui Default. Com isso, sempre quando eu clicar em Workspace Default, vai aparecer aqui paleta Color, a Library, os Properties, aqui a barra de ferramentas, a linha do tempo do jeito que estava, e aqui vai ser dado um zoom para que a tela se adeque ao tamanho da janela, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar então. Vou começar aqui pegando as ferramentas, algumas ferramentas aqui do Flash, tá bom? Algumas ferramentas do Flash para começar a trabalhar aí. Primeiro, eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo. Vou clicar aqui. Toda vez que aparece esses triângulos na parte inferior de uma ferramenta, significa que existe um menu expansivo, tá bom? Então eu vou clicar, segurar um segundo, vai aparecer o menu. Vou pegar aqui a ferramenta do retângulo. Aqui embaixo, nessa região, eu vou configurar algumas coisas, como por exemplo aqui a minha borda, tá bom? Atualmente, vou clicar aqui, essa opção que fica aqui em cima, ela representa que o objeto será criado sem borda, tá bom? Se eu quiser selecionar uma borda, uma cor de borda, eu vou clicar em uma região. Então eu vou colocar aqui cor preta, embaixo aqui está a cor azul, vou deixar aqui essa cor azul mesmo, e eu posso ter essas mesmas opções aqui de contorno e preenchimento aqui na barra Properties, tá bom? Aqui novamente contorno, o preenchimento, aqui vai ser a espessura do meu contorno, eu vou colocar aqui 4, só para deixar a espessura um pouco mais grossa, e aqui o meu arredondamento de cantos. Como aqui está essa opção cadeadinho está fechada, né, significa que ao colocar um arredondamento aqui, que eu vou colocar 20 e apertar Enter, vai aplicar todos os outros cantos. Então na hora que eu criar aqui o retângulo, ele vai criar um retângulo com bordas arredondadas em 20, tá bom? Com um contorno cor preta, preenchimento azul, a espessura da borda será 4 e o tipo da borda vai ser esse solid aqui. A gente costuma usar esse solid também, mas tem essas outras opções aqui, tá bom? No momento deixa essa daí mesmo. Então é o seguinte, aí eu criei o primeiro objeto. Aonde que eu criei esse objeto? Eu criei esse objeto aqui, representa essa região na linha do tempo, representa as camadas. Aqui está a camada Layer 1, tá bom? Eu criei esse objeto na Layer 1. No quadro, na linha do tempo, no quadro 1, tá bom? Por isso que aqui está com aquele pontinho preto, tá bom? Esse pontinho preto aqui representa que foi criado, que o quadro tem preenchimento, e é esse daí, tá? Então é o seguinte, agora eu vou pegar aqui a minha ferramenta, meu grupo de ferramenta do retângulo, vou clicar um segundo e vou clicar aqui no oval, tá? E vou aqui, posso configurar tanto nessa região quanto nessa região minha ferramenta oval. Vou colocar aqui uma cor só para modificar um pouco. Vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Vou inverter as cores, vou colocar o contorno azul e o preenchimento preto, tá bom? E vou fazer
um oval. Para fazer uma circunferência, né, uma circunferência perfeita, eu tenho que segurar a tecla Shift enquanto eu arrasto o cursorzinho do mouse. Então seguro o Shift, solto primeiro o mouse e depois a tecla Shift. Muito bem. Agora eu vou trabalhar os conceitos de contorno e preenchimento do Flash. No Flash, o contorno e preenchimento são objetos separados, tá bom? Depois que a gente faz, né, o objeto, o contorno e o contorno e o preenchimento são ditos como algo separado. Por que isso? Por exemplo, eu vou clicar aqui no centro da circunferência. Quando eu clico só no centro da circunferência uma vez, eu seleciono apenas o preenchimento. Eu vou clicar, arrastar para o lado, eu movi o preenchimento que estava aqui, tá bom? Vou dar um Ctrl Z para voltar ali duas vezes, ele voltou. Se eu clico só na borda, posso clicar e arrastar, vou arrastar só a borda. Tá, e eles não podem ser selecionados juntos? Sim, podem. Só clicar duas vezes que vai selecionar os dois juntos, tá bom? Isso serve tanto para o retângulo, tanto aqui para a circunferência, quanto para o retângulo, tá bom? Então, beleza. Então, essa daí é o primeiro conceito. Que para selecionar o preenchimento é só clicar dentro do objeto. A borda é só clicar na parte externa, né? Só clicar no contorno, tá? Então, agora a gente vai fazer o que? Eu vou pegar esse objeto aqui para selecioná-lo. Posso clicar duas vezes, vai selecionar tanto o contorno quanto o preenchimento. Agora eu vou clicar aqui, vou arrastar aqui, por exemplo, para esse canto aqui, tá? Cliquei aqui. Se eu voltar com ele, não vai acontecer nada, tá bom? Sem ter desselecionado. Agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar, vou colocar ele na mesma região, tá bom? Vou clicar aqui fora no palco, nessa parte branca que chama palco. Vou clicar aqui, eu desselecionei o objeto. Agora o que aconteceu? Vou selecionar duas vezes e vou clicar para o lado. Aqui ele retirou essa circunferência que foi posta sobre o retângulo, retirou essa área aqui do retângulo, tá bom? Eu vou dar um Ctrl Z ali para voltar ele de novo. Se eu tivesse só pegado o preenchimento, ó, poderia ter pegado aqui, ó, clicar duas vezes, vou pegar só a circunferência, só a borda azul, tá bom? A borda azul e arrastei para o lado. Então, ó, vou voltar, dar um Ctrl Z, vou voltar ela ali. Se eu clicar uma vez, eu vou selecionar só um cantinho, só dessa região aqui até essa daqui da borda. Se eu clicar duas vezes, vou selecionar toda a borda azul. Tá. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou dar o Ctrl Z para voltar ela ali. Vou selecionar essa borda azul e vou colocar aqui a cor para ela, cor preta. Então, se eu clicar duas vezes na borda, agora ela fez o que? Selecionou todos os elementos da borda que continham o pixel preto, tá bom? Então, quando eu misturo objetos, né, eu retiro uma área do outro objeto. E quando eu misturo contornos, se o contorno é de mesma cor, ele vai selecionar tudo de uma vez só. Se for contornos de cores diferentes, ele vai trabalhar como se fosse contornos diferentes, tá bom? Então é assim que o Flash trabalha isso daí. Bom, então a gente termina essa primeira aula aqui com esse primeiro conceito inicial de que é como o Flash trabalha com objetos, tá bom? Com preenchimentos e contornos. Então fica essa dica aí para vocês. E logo mais postarei a segunda aula que a gente vai começar a trabalhar já com animações no Flash, tá bom? Então, boa aula aí para vocês. Espero que vocês pratiquem. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.